Olá, meu nome é Mirelle Morgana, sou graduanda do quarto período de Odontologia pela Universidade Federal de Campina Grande. Estou aqui com o propósito de relatar alguns pontos sobre a revisão de literatura intitulada De Conduta de Tratamento frente a Divergentes Causas de Hiperplasia Fibrosa. Então, antes de tudo, é importante a gente entender que a hiperplasia fibrosa é uma lesão de caráter multifatorial. Isso significa que tanto o uso de prótese mal adaptada, quanto, por exemplo, de um dente fraturado, são fatores que podem ocasionar a incidência dessa lesão, né? O surgimento dessa lesão. Porém, apesar de ser multifatorial, ela apresenta etiologia traumática. Isso significa dizer que, diante daqueles fatores que eu mencionei anteriormente, eles têm que estar adaptados dentro dessa etiologia trauma para poder causar hiperplasia fibrosa. Falando em aspecto histopatológico, a hiperplasia fibrosa ela vai ser ocasionada por um trauma prolongado em um tecido X, e esse tecido vai produzir uma reação ao tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, como resposta, vai produzir vários feixes de fibras colágenas de forma desorganizada e descontrolada. E isso é o que a gente consegue ver em aspecto clínico, um tecido aumentado e com realmente essa característica hiperplásica. Como objetivo, este trabalho ele mostrou, né, 2 casos de hiperplasia fibrosa e foram analisados as semelhanças e as divergências existentes, tanto em parte do repertório de tratamento, quanto também envolvendo os aspectos histopatológicos. Como metodologia, foram pesquisados relatos de casos e revisões de literatura, nas quais foram indexadas nas bases de dados Google Acadêmico e Cielo, entre os anos de 2009 a 2018. Como resultado, a gente pode comparar aqui essas duas imagens, né, na qual mostram hiperplasia fibrosa, porém, através de uma anamnese, foi relatado que essa primeira imagem, ela era um paciente que não apresentava etiologia específica para o surgimento dessa lesão, e já na segunda imagem, a etiologia evidenciada aqui, o fator causal, foi o uso de prótese mal adaptada, o fator traumático, né? Então, aqui a gente percebe que a mesma lesão, ela foi ocasionada por etiologias e fatores diferentes. Ainda falando em resultados, parte do repertório de tratamento vai funcionar da seguinte forma. Primeiramente, vai se realizar a biópsia excisional, né? Nessa biópsia excisional, a gente vai eliminar, vai remover todo aquele tecido hiperplásico, lembrando que a gente vai remover toda a lesão por a lesão em si ser considerada benigna. E depois dessa biópsia excisional, vai se fazer análise histopatológica, né? Para evidenciar de forma histológica realmente se aquela lesão ela é compatível com hiperplasia fibrosa, se ela é realmente uma hiperplasia fibrosa. E daí, na segunda etapa de tratamento, se vai eliminar o fator etiológico. Mas para eliminar esse fator etiológico, é importante a gente conhecê-lo, né? Então, seja qual for o fator etiológico, aqui a gente vai eliminá-lo. Seja o uso de prótese mal adaptada ou seja um dente fraturado, né? No caso aqui, a gente vai tratar ou eliminar. Como conclusão, a gente percebe aqui que a hiperplasia fibrosa ela está muito relacionada com o uso de prótese mal adaptada. Porém, recapitulando o que eu falei anteriormente, este não é o único fator que pode ocasionar essa hiperplasia fibrosa. Também é importante a gente entender aqui que uma anamnese completa ela é excepcional para que se possa evidenciar o fator etiológico. Através da evidência do fator etiológico, podemos eliminá-lo, concluindo assim a primeira e a segunda etapa do tratamento. Então, para finalizar, a gente entende aqui que diferentes causas de hiperplasia fibrosa vai apresentar a primeira etapa do tratamento de forma semelhante, porque se vai ser feita uma biópsia excisional. Porém, a segunda etapa do tratamento, que consiste em eliminar o fator causal, vai ser diferente dependendo da etiologia de cada tipo de hiperplasia fibrosa. Então, estas são minhas referências, eu gostaria de agradecer pela atenção e pela oportunidade também.